E aí, galera, Pedrito aqui. Sei que já tá bem no final do ano e já é meio tarde para postar vídeo e tal. Tô gravando isso aqui bem tarde, nesse horário do sinal. Bom, como vocês estão podendo ver aqui, né? Eu salvei bastante anime, que assim como eu mesmo fiz no ano passado, se eu não me engano, que foi o Adeus 2024 ou 23, alguma coisa assim. Eu fiz aquele compilado que eu tava viajando lá em São Paulo, onde eu coloquei todos os animes que eu assisti no ano, né? E dessa vez a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Eu tô com alguns animes aqui de Winter, né? De Winter até Fall. Eu já garanto, tá? Já avisando aqui pra vocês que eu não assisti tanta coisa esse ano quanto eu gostaria. Eu me enrolei com bastante coisa, não tive muito tempo e tal para resolver bastante coisa. Então eu não vi tanta coisa quanto eu poderia ter visto nesse ano. Tanto que muito anime aqui eu deixei de fora, que eu vi. Muito não, mas vai. Grande parte dos animes que eu deixei de fora eu não vi. Então tem alguns aqui que tem até sequência, por sinal. Tipo, tem duas sequências até aqui que, pelo que eu tô vendo aqui, né? Tem dois Dr. Stone e acho que só, né? Tem duas sequências aqui. E Sakamoto que lançou esse ano junto com a segunda. E eu não consegui ver a segunda. Eu não tive tempo. Mas como a gente teve bastante sequência em 2025, eu acho que dá pra fazer um vídeo separado só para para as melhores sequências que eu vi no ano, né? É bom que eu já meio que vi tudo assim na sequência e que eu já tô com um cérebro fresco pra comparar de uma temporada ou outra, porque alguns aqui são continuação meio que separada, igual tem aqui o Dandadan. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que só, né? Não, reserva também dá pra considerar, né? Apotecário é continuação, o Windbreaker também o Shangri-La também é. Enfim, a gente também tem muito anime aqui estreante, né? O Paint Stock também, ele é continuação também, né? Mas, bom, lembrando que não necessariamente eu odiei ou não deixei de gostar de algum aqui. Alguns eu até gostei menos do que eu gostaria, porque gosto é relativo, cada um gosta do seu, cada um não gosta. Então não leve isso aqui, um vídeo como verdade absoluta. Eu só vou ranquear os que eu vi, o que eu achei, as categorias aqui já estão aqui, golds, né? Que vão ser poucos, porque deu um número ímpar, né? Então não vai ficar um número certinho por tier, né? Mas eu vou colocar aqui então em Golds só os que eu, né, achei melhores, né, como se diz. O surpresa é de alguns que eu não esperava que eu fosse gostar e que me surpreenderam, eu acabei gostando, tanto no sentido positivo quanto negativo, porque às vezes um sentido negativo não necessariamente ele faz uma obra ser ruim, mas às vezes alguma obra com algum sentido negativo nele faz parte da obra. Então, deixa eu ver, tem um aqui que dá pra usar de exemplo mesmo. Aqui, o Windbreaker, que é uma sequência de um anime de pô, adolescente caindo na porrada, tá ligado? Ele não é uma surpresa porque ele é a segunda temporada, então eu já vi a primeira, eu já sei o que esperar dele. Mas que, apesar dele ser um anime de adolescente, ele conseguiu me surpreender por ser muito bem feito e tal, e tudo mais. Então, enfim, não tô dizendo que vai surpresa, só tô dando um exemplo aqui pra vocês entenderem, tá? E porque pode ser uma surpresa boa que me agradou, ou uma ruim que não necessariamente eu achei ruim, só que às vezes a produção é tão boa que a gente releva mesmo assim. Mas ainda não é dos melhores. Podia ter sido melhor, que é algum que eu gostei por um tempo, só que na reta final eu acho que decaiu, que eu não achei que ficou tão bom assim, ou que tinha uma ideia boa por trás, só que eu acho que não foi muito bem executado, ou o estúdio não aproveitou muito bem, a direção, enfim. E decepção foram os que eu realmente esperava alguma coisa, ou que eu tava gostando no início e decaiu completo, ou a produção foi um lixo porco. E eu já vou começar aqui direto, tá? Sakamoto. E, cara, Sakamoto, assim, é triste, né? Porque, pô, o mangá já, já vem há um certo tempo vendendo bastante, fazendo sucesso, pelo menos lá no Japão, né? Eu li por um tempo um mangá, eu gostei, apesar de que ele se perde um pouquinho a partir de alguns arcos à frente, né? Alguns arcos que não balanceiam tanto comédia com combate, né? Que eu já acho que fica meio estranho. E não que a experiência de ter assistido ele foi ruim, porque, como eu disse, a diversão com, com a ação é algo que, até em animes como Spy Family, que a gente tem que é muito bom e tal, tudo mais, que acho que é feito pela A1, se não me engano. Só que a decepção foi o estúdio que pegou para animar, porque a TMS, se eu não me engano, que é o estúdio que pegou para animar, é um estúdio podre, horrível, e que me decepcionou bastante, porque eu tinha esperança quando eu vi que ia ter o anime, porque eu estava muito ansioso para ter para fazer a animação, e infelizmente quando eu vi cair na mão da TMS,
Cara, ali eu já desanimei um pouco, já pensei, tipo, pô, mano, não sei se eles vão, né? Porque a TMS não é o melhor estúdio para se fazer isso, com todo respeito. A TMS não é um grande estúdio renomado por ação, então eu já abaixei bastante. Pelos momentos de comédia, até beleza, a garota da, da família chinesa lá, que eu esqueci o nome, a dublagem dela, eu vi em português, tá? A dublagem dela ficou bem engraçada, porque realmente umas gírias carioca com paulista, com nordeste ali no meio. Achei engraçadinho até. E tem a comédia ali, pá, pastelão e tudo mais, só que é aquilo, né, cara? Pra obra mesmo, eu fiquei bem triste, porque eu esperava que fosse cair na mão de um estúdio melhor, e eu fiquei muito triste, porque os momentos de ação, eles são. Alguns são até que bem feitos, mas, cara, especialmente em alguns momentos onde o anime ficava com os personagens ao redor, eles ficavam com um contorno, um sombreado, uma linha atrás deles. Cara, me incomodava muito aquilo. Cara, ficava muito desconfortável. Não só isso, como vários momentos mesmo do anime por si só já não estavam me agradando muito. Eu, particularmente, não gostei dessa primeira metade. E pela diversão até beleza, ok, tudo mais. Só que nas cenas de ação e nas próprias cenas de comédia também a animação não, é, já me incomodava bastante. TMS, né? Não tinha muito o que esperar que ele fosse fazer. Então, para Sakamoto ter caído na mão da TMS e terem feito uma adaptação abaixo do que eu acho que Sakamoto merecia, pelo menos até essa partezinha aqui do primeira metade, né? Eu coloco em decepção, beleza? Lembrando que eu tô pegando aqui de Winter por Primavera primeiro, tá? Para depois a gente continuar avaliando. Aqui é o Kono Kaixa, se eu não me engano, que é o romance de escritório. Cara, assim, eu tô falando as coisas aqui no improviso, tá, rapaziada? Eu não planejei, não pensei aqui em nada, que eu tô fazendo por freestyle, tá? Então eu realmente não sei onde colocar. Cara, eu não achei ele necessariamente ruim, não, cara. É que a ideia, tipo assim, já não é algo assim, vou falar que é original, tanto que tem dois casais no, entre aspas, né, cara? Não, se bem que é casal mesmo, né? Eles oficializam, se não me engano. Que é da chefe dele, se não me engano, com o outro moleque lá que veio de outra empresa, eu acho, uma coisa assim, e é mais novo e tal. E aí tem aquele negócio dela ser mais velha, e dele ser mais novo e tal. E esse casal principal aqui, que é bem bonitinho até, eles têm aquele negócio de casal, né, não é discutir, mas eles têm uns entendimentozinho ali entre eles, pá, e depois eles ficam todo bobinho, felizinho juntos. Particularmente eu queria ver mais pelo outro casal. Os personagens secundários ali. Geralmente romance não tem tantos personagens secundários assim, icônicos, assim, que eu me lembro. Pelo menos só de um funcionário lá que trabalha junto com eles e o casal principal, porque o resto meio que fosse. Cara, eu não vou colocar ele em surpresa, pra ser sincero, eu não vou colocar em surpresa, porque não é algo super diferente, mas que é decente até. Vou deixar em podia ter sido melhor, porque eu queria ver mais sobre o outro casal que não fosse principal. Eu tenho esse. Mas aí é um problema meu, tá? Eu sei que eu tô vendo um anime que tem dois casal e que o casal principal dos protagonistas é o que mais vai ter, beleza. Só que às vezes fica tanto deles que eu canso um pouco. Ou às vezes o outro é mais interessante do que eles. Tanto que esse anime, ele já meio que começa com os dois juntos. Já começa com os dois estando junto para depois ir desenvolvendo, tendo flashback sobre eles e tal. Eu não sei se podia ter sido inverso ou tudo mais, só que aí eu acho que talvez ficaria meio arrastado, porque teria que mostrar antes e aí depois de ficar junto. Eu não acho ele ruim necessariamente, eu gostei dele até. Eu não sei se ele vai ter sequência e tudo mais. Eu espero que tenha, que eu quero ver mais dele. Achei bom. E não é super uau, me fez bater palma, mas, enfim, é um romance que tá aí, né? Agora que Tassokari Hotel, cara, Tassokari Hotel, eu vou deixar de surpresa. Apesar de que ele tem pontos que poderia fazer ele cair pra ter sido melhor, porque, sim, eu sei que eu acabei de me contradizer, mas como eu disse, é só minha opinião, cada um pensa o que pensa, enfim. E esse conceito de Death Parade, né, do pessoal meio que ficar no pós-vida pra descobrir se tá morto ou não, tudo mais. Só que no Death Parade meio que todo mundo, eu acho que já morre, se eu não me engano, né? Eu acho que tem um negócio deles voltarem ou não, mas eu não tenho certeza, faz tempo que eu vi. Mas no Tatsukari Hotel, né, tem essa parada deles irem pro pós-vida, né?
ficarem nesse hotel. E tem bastante coisa meio sobrenatural, misteriosa dele, né? Tem aquele negócio lá do inferno e tal, que puxou o pessoal e tudo mais. Ele tem um. Ele tem os personagens ali que alguns são bem interessantes, especialmente o detetive ali, né? Que ele tem todo o plot dele, né? De ter um serial killer e tudo mais. E tem a investigação que mostra que ele. Enfim, eu não vou dar spoiler tão bruscamente, né? Mas, enfim, quem sabe sobre esse detetive sabe. E, cara, eu achei bem interessante. Tinha coisas que eu acho que podia ter sido melhor nele, realmente. E também dá uma ideia super original e tudo mais. É porque é um conceito que, né, de pós-vida e tudo mais já é algo que já existe, né, na cultura por aí. Mas, cara, pelos episódios que ele durou, eu acho que ele entregou bem até. Foi bem feito até. Eu fiquei bem intrigado com a história, com os personagens, para saber o passado de alguns deles e tudo mais. Alguns eu achei a história meio, né, que eu não curtia tanto. Mas eu acho que esse anime ele tem altos mais altos do que baixos mais baixos. Então, por conta disso, eu vou deixar ele aqui em surpresa, porque me intrigou bastante, me deixou bem entretido enquanto eu vi. Então, eu vou deixar ele em surpresa. Outro aqui que eu vou deixar em surpresa também é o Sorairo Otirite. Será que eu vou deixar ele aqui mesmo? Não, pera. Vou botar ele aqui. Cara, eu acho que eu vou deixar o Sorairo aqui em surpresa mesmo. Porque é um anime sobre golfe, garotas, garotas fofinhas jogando golfe. Meio que é isso, basicamente é isso, é garotas fofinhas jogando vôlei, quer dizer, vôlei não, jogando golfe, perdão. E, cara, eu gostei, tipo assim, é muito bem feito, a produção é muito boa, tá ligado? Eu gostei bastante da abertura, a abertura, cara, a abertura é muito boa até, o traço dela é bem marcante, bem marcante. E, cara, é um anime de golfe realmente, onde é só garotas fofinhas, brincando, se divertindo, fazendo a vida, eu gostei. Não vou falar que podia ter sido melhor do que, nossa, esse anime é muito underrated. Não underrated, mas, tipo assim, que ele podia ter entregado muito mais. Pô, é um anime de golfe, tá ligado? Tipo assim, porra, não tem. Eu não vou esperar que é um Battle Shonen de golfe com poderes ultra mega pica, tá ligado? Tipo assim, porra, um anime de golfe da garota que brinca, se diverte e faz isso, tá ligado? Cada uma tem sua personalidade e tal. Tem algumas ali com um backstory que eu acho que podia ter sido um pouquinho assim, mais aprofundado. Mas, cara, é um anime assim, de conforto, tá ligado? De fofura ali, de você ver na hora do almoço, tá ligado? Tranquilo ali. Meio que é bonitinho. Eu só gostei e é isso, eu sou um homem simples. Agora a gente tem aqui Akuyaku Heijou Oji-san, não sei das quantas, que é do tiozão otaku, né? Que ele vai pra um outro mundo, né? De dentro do videogame, que a filha dele joga, que é um jogo de Otome, e ele entra como a vilã, né? A rival da protagonista. Cara, eu acho que eu vou deixar ele surpreso assim, porque ele é um pouquinho diferente, sim. Ele tem muita coisa clichê nele, sim, tem muita coisa clichê. Só que do jeito que as coisas se desenrolaram, eu achei até que legal, apesar de ter algumas coisas realmente ali que é um pouquinho estranho. Tipo, o fato dele ter pego o papel da vilã e constantemente ele atrair os outros personagens que são só personagens e ele ser um velho por dentro, que ele sabe tudo que vai acontecer e ele conhece os personagens e os personagens se aproximarem dele, da própria protagonista mesmo, que se eu não me engano, acho que o nome é Ana, né, a de cabelo rosinha, ela também se aproximar dele e ele achar meio estranho ali, tanto que a abertura até coloca ele dançando com ela de noiva, um negócio meio de casamento. Eu até achei que ia ter uns negócios de casamento aí, eu achei que, calma lá, já zerou o jogo muito rápido, pera aí, tá muito estranho isso aí. Mas que a mãe e a filha ficam vendo o que o que ele tá fazendo e o que ele tá pensando. Eu acho bem legal. Esse tiozão, ele tem uma boa personalidade até tudo mais. Cara, eu gostei. Ele parece realmente bem tosco e idiota quando você olha o propósito dele, né? A proposta dele. Mas eu achei decente. Ele foi confirmado, acho que vai ter segunda temporada, se não me engano. Não sei quando mais vai ter. E a Engine, se eu não me engano, toca até samba, né? Que eles dançam carnaval até tudo mais. É bem legalzinho eles terem feito isso. Que eu acho que esse anime tava saindo lá pra janeiro, fevereiro, então ele deve ter pego pra fazer isso nesse período, né? Vou deixar ele surpreso porque realmente eu gostei bastante. Agora aqui
primeira do Dr. Stone Science Future, né? Tem a primeira e a segunda. Cara, cara, eu tenho que lembrar o que que acontece nessa primeira metade. Porque eu não sei se é nessa que eles sequestram o doutor lá, né? O X. Eu não lembro se é nessa que eles chegam a sequestrar ele e levar ele. Eu tenho que ver até onde que parou, porque agora eu não me lembro ao certo, minha memória tá um pouquinho confusa. Mas, cara, essa temporada aqui, ela fez toda a preparação dela, né? Pra, pra eles enfrentarem esse doutor, o Shannon, né? Se não me engano. Zeno, alguma coisa assim. Shannon, acho. Zenon, acho. Algo assim. Não sei como é que ficou a pronúncia, eu vi ele dublado até. E, cara, eu gostei bastante, porque as últimas temporadas que lançou não estavam lá, coisa assim tão boa. Então, sim, eu gostei bastante. Gostei bastante do vilão, que é um vilão que meio que é um cientista maluco, né? Já que a gente tem o Senko, que é o equivalente a um cientista pela boa causa, né? E tem justamente um cara que é equivalente, se não superior a ele, que é o próprio mestre dele, né? É quem ensinou as paradas tudo pra ele, sobre foguete e tal, tudo mais. Já era um cara da NASA e tal, tudo mais. E, cara, realmente um confronto digno, assim, de ciência. Eu gostei bastante. Ainda mais se a gente comparar com as temporadas anteriores, que estava bem fraquinho. Então, eu gostei bastante. Então, vou deixar aqui em surpresa. Aqui a gente tem Momentary Lily, se eu não me engano. Momentary Lily. Momentary Lily, ele tem a premissa dele ser garotinhas fofinhas, só que no mundo pós-apocalíptico, onde humanos morreu geral, ou foi abduzido, sei lá, foi apagada a existência, e tem uns robôs sinistros e elas usam umas armas sinistras para matar os robôs. Meio que mistura bastante coisa. A animação, a produção é estranha, e ainda mais se você for olhar pelos personagens, né, que, né, são quase todas eles são colegiais e tudo mais, e elas têm algumas cenas meio estranhas, né? Vou conversar assim, tem umas cenas que não são muito maneiras, não. A animação realmente é bem estranha. Eu acho que é Go Hands, a equipe, alguma coisa assim que animou, alguma coisa assim, a produção. Caras, eu não esperava o que eu. Eu não sabia o que esperar disso aqui, pra ser sincero, porque eu sinto. E eu tô cantando junto com o Ova, tá? Que é o Ova que conta o passado lá da outra garota lá que elas estão procurando. Cara, eu não tinha muito o que esperar, pra ser sincero dele. Eu vou deixar ele aqui em decepção, porque eu não acho que eu lembraria dele tão fácil, pra ser sincero. Porque eu acho que de todos aqui, ele talvez seja um dos mais esquecíveis, apesar dele ter bastante coisa ali que poderia ter sido realmente bem melhor, a questão das armas, ele tem negócio lá de cópia, que também que eu acho que é outra lambança também que eles fazem, dos clones, os robôs, a civilização, de que eles têm uma raça que meio que programa eles, e enquanto eles ficarem programando, eles têm que continuar absorvendo o planeta e tal, umas paradas assim. Ah, cara, eu acho que, pô, foi muita chapação de linguiça, no final não entregou muito e, infelizmente, foi uma experiência digna de Sakamoto, que eu esperava bastante, não entregou nada. Nesse caso, eu não esperava nada e realmente ele não entregou nada, assim. Então, ok, momentinhos ali e tal, entre os personagens até que é legal, tem umas paradinhas ali do luto, que é um luto bem precoce, né, que quem viu, viu, né? E eu acho que dá uma camada muito grande, por sinal, para muitas personagens crescerem. Só que algumas delas meio que só tem um crescimento ali no momento e depois parece que meio que foda-se, outras ali não tem um backstory ali tão, né? Eu acho que podia também ter desenvolvido mais a questão da raça humana, de ter outros lugares, assim. Tudo bem que tem, mas assim, tem é bem de leve. Eu acho que podia ter entregado muito mais do que entregou, apesar de ser o estúdio que animou, né? Então, enfim. Tudo bem, as cenas de ação ali e tudo mais são meio psicodélica ali, a animação é bem louca, o cabelo sacudindo, não dá pra ter ideia às vezes muito bem o que tá acontecendo. É um pouquinho confuso. Vou ser sincero pra vocês, em alguns momentos eu só tava olhando pra tela, não tava entendendo que porra que tava acontecendo.
Mas, enfim, vai ficar aqui. E de todos aqui, realmente, ele não vai ter muito pra onde correr, não. Agora aqui, ReZero, cara, à primeira vista, eu colocaria talvez essa temporada aqui em decepção, mas espere, não me massacrem ainda. Eu deixaria em decepção, porque se comparação com a temporada passada, eu gostei bem mais da, da preparação, no caso. A preparação é boa até, entre os personagens, né? Que é sobre. Tem o negócio do Garfield, que tem a mãe dele, os irmãos dele que nem sabe que é irmão, chama ele de tigre, não sei das quantas lá. E tem a questão da mãe dele, né? Que acho que também não reconheceu ele. E a luta também dele com aquele cara lá das mãos tudo também é bem maneiro, né? O pessoal tudo torcendo, assim, gritando por ele, eu acho bem maneiro. Tem também o da mãe do Reinhardt, né? Que é lutando contra o Wilhelm, se eu não me engano, né? Que é o nome do velho. E aí tem toda a questão dele lutando e tal, tudo mais. Tem o backstory ali dele com ela, tudo mais, o Reinhardt. Aí o pai dele que é cuzão do caralho e tal. Cara, e aí também tem o casamento, eu lembrei agora. O casamento. Também tem o casamento, entre aspas, né? Que é do Subaru invadindo ali com o Reinhardt. O Reinhardt morre, ele vive igual a Fênix, porque essa porra de boneco hum, é inquebrável, essa porra. Esse boneco é ridículo de estar na obra. Eu vou colocar em podia ter sido melhor, apesar de não ter sido ruim, porque as lutas são realmente legais ali e tal. Só queria ver como é que ia ficar em questão da Kish e tudo mais, porque por conta daquela dragona desgraçada que. Cara, que. Ai, cara, tem uns bonecos lá realmente cara, que me incomodaram bastante nessa temporada até. Uns apóstolos, uns bispos, né? Uns bispos ali que me incomodaram bastante e tal, tudo mais. Uns personagens ali eu não gostei muito, pra ser sincero. Mas ela não necessariamente é ruim, só que eu achei que a preparação realmente foi melhor, porque eu hypei bastante depois da preparação, apesar de eu não ter gostado quando lançou a preparação, porque eu pensei, tipo, pô, vai ficar só pra próxima, pra ter as lutas e tudo mais. E aí, nessa aqui é onde tem as lutas, né? E são boas até, não vou negar, só que algumas eu tava meio que cagando e não ligava muito, e enfim. Algumas lutas eu acho que podia ter sido melhor, outras eu não gostei tanto. Tem umas cenas ali meio estranhas, né? Principalmente da Priscila, né? Da mulher lá, da voz tá? Da criancinha, né? Esse autor é meio estranho, né? Com todo respeito, né? Não, eu sei que eu posso estar jogando outras obras aqui, mas não é porque eu tô caindo em cima dela que eu odeio, não, tá? Eu gosto bastante. Tive um preconceito bem grande com o ReZero. Hoje eu posso falar que eu gosto. Não bastante, bastante, mas eu gosto. Eu subestimei bastante. E, enfim, eu espero que na próxima tenha a minha amada Ren e que eu possa ser feliz porque cara, eu gosto muito da Ren, cara. Eu odeio ela ter sido jogada no lixo. Mas, enfim, vai ficar aqui, podia ter sido melhor. Porque surpresa não é, porque nível de produção e tudo mais já é incrível. Mas só que, realmente, algumas lutas entregaram bem e outras caguei um pouquinho, não tava ligando muito. E a preparação foi, eu acho que pegou bem mais, porque teve o desenvolvimento dos personagens para as lutas, e nessa aqui foi meio que só as lutas, né? E, enfim, e alguns backstories ali, enfim. Agora, Shangri-La Frontier, Season 2 vai ser surpresa, porque a primeira temporada, ela não tem uma produção uau, tudo assim demais, não é tão incrível assim a primeira temporada. A história dela meio que até que vai, é aceitável, porque meio que é um jogo e tudo mais. Tem a progressão do personagem do protagonista, né? Do Sanap e tudo mais. E a segunda é um absurdo, porque tem todo o negócio do Citardine, né? Que eles vão para o mundo submerso e tal, que eu achei a ideia era uma maneira. E aí tem as criaturas lá do mar, o tubarão de raio lá, elétricos, bichos assim. E aí tem umas tribos de tubarão, dos outros bichos assim. E só que eu tava mais intrigado pelo bagulho de fora, e não do jogo, que era a questão deles se encontrarem na vida real, eles irem pra um hotel super pica que pagaram pra jogar o campeonato. Porra, eu gostei muito mais dessa subtrama que na real não é, não é necessariamente subtrama, né? Porque o foco meio que é o jogo. Só que o Sararaca meio que deixa o jogo de lado pra ir pra essa parada, né, do torneio, do jogo dos heróis lá, né?
com os amigos dele que ele conheceu no jogo, no Shangri-La. E eu gostei bastante. Eu terminou no momento que eu não queria, né? Que é justamente no torneio ali que eu queria ver o Sanako jogando com a mulher lá, né? Com a menina do cabelo branco. Quero ver ele jogando com ela. Quero ver bastante. Me deixou bem hypado. Eu fiquei puto do jeito que acabou, porque eu queria realmente ver. Mas já foi anunciado a terceira aí, se eu não me engano, acho que é ano que vem. E, enfim, é mais uma continuação aqui que eu gostei, que sim, em comparação. Cara, a segunda, em comparação de produção com a primeira temporada, nossa, é um esculacho. Não que a primeira fosse ruim. Ela é até que decente. Mas a segunda, cara, a animação, tudo, cara, um absurdo. É um absurdo. Segunda temporada é, caralho, ela pega o que já tinha e duplica, melhora assim, dobro, deixa tudo pica. Nossa, eu gostei muito, gostei muito. Então vou deixar aqui em surpresa, porque pela primeira eu não hypei tanto, e só que nessa segunda, ter terminado ela me deixou puto e querendo ver mais. Então eu vou deixar ela aqui em surpresa. Porque, se em comparação com a primeira, realmente eu achei muito, muito acima. Temos aqui a segunda temporada, né, de Apotecária. Eu não sei se eu peguei o primeiro, ou se eu acho. Não, o segundo, né? O primeiro eu acho que ela é de costas, assim, pessoal, né? Acho que esse aqui é o segundo. Aqui a gente tem a segunda temporada de Apotecária, que, cara, pra ser sincero, eu acho que é Gold, sim. Eu acho que cabe no Gold, sim. Porque a primeira temporada, pra mim, já é maravilhosa. Não dá nem pra deixar em surpresa, porque, se eu não me engano, é a Torro, né, que tá fazendo, se eu não me engano. A primeira temporada, pra mim, ela tem duas paradas. A primeira metade, o primeiro curso, né, da primeira temporada. Esse primeiro curso, eu acho o primeiro muito bom. Eu acho o primeiro muito bom, que aí teve o negócio dela ser despedida, tudo mais, dela ser demitida e sair, ter que ir pra fora e tal, tudo mais. E ela sai do castelo e depois ela volta, só que ela volta num cargo diferente por causa do bebê ali e tudo mais. Da Hogyoku Sama, se eu não me engano, alguma coisa assim. O primeiro curso, pelo menos, eu gosto bastante. O segundo, eu acho um pouco inferior, apesar de ter o passado lá do Lahan, esqueci o nome do pai dela, né? Que até que é bom, mas que essa segunda metade, pelo menos da primeira temporada, eu acho inferior à primeira metade, primeiro curso. E nessa daqui, o começo, o primeiro curso da segunda, eu acho melhor do que o da segunda, o segundo curso da primeira, só que em comparação, o segundo curso, ou seja, a segunda metade da segunda temporada, cara, porra, é um absurdo, cara. É um absurdo. Porra, caralho, eu gostei muito, cara. Porra, teve toda a aproximação do Jinchi com ela, deu uma piadinha lá do sapo e tudo mais, eles ficam um tempão junto até tudo mais. Cara, eu gostei muito. Aí tem o negócio lá do, da garota lá a filha do cara que teve que casar, que é a Ricona, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. É Lihua, eu acho. Não, não, Lihua é outra. Vai estar aí na tela. Eu não lembro o nome dela, mas vai estar aí na tela. Que ela veio meio que de fora, tudo mais, e aí tem todo o plot dela ser aquela Shisui, né? Que tudo mais, que é algo que eu particularmente fui pego desprevenido, porque eu achei muito idiota, e depois que eu olhei assim, reparei, aí o gente tem todo aquele negócio dele conseguir identificar cada uma delas e saber que era outra mulher e tal. Porra, achei muito da hora. E tem toda aquela parada, né? As crianças envenenadas e tudo mais, acabarem morrendo junto, e aí a filha meio que arranha o rosto do Jinx, e depois a mãe dela, nossa, cara, que mulher, cara, que mulher maldita, ela é malévola, ela é uma vilã da Disney, aquela desgraçada, batendo nos outros e tal, tudo mais. Aquela cena dela com a filha, né, a filha do pai, né, quer dizer, filha do marido, né, só que com outra mulher que ficou, e essa mulher também, ela era interesseira esse tempo todo, e aí ela bate na cara dela, da filha, cospe, ela lambe o sangue dela e cospe. Nossa, cara, é muito. Nossa, cara, essa mulher é muito. Ai, cara, que mulher maldita, cara. Mas esse, cara, é muito absurdo. E aí tem todo o desfecho da, da filha mais nova dela tomando os tiros lá, tudo mais, caindo. Apesar de que no final mostra que, pelo visto, ela ficou viva, né? Com ela entregando lá o negocinho lá. Cara, a segunda metade pra mim é do caralho. Eu posso deixar aqui facilmente em Golds, porque a produção já é pica. Eu já tinha gostado da primeira, e a segunda eu achei que ia decair, mas não decai e mantém o nível de qualidade da primeira.
E a primeira temporada eu já achei um dos melhores animes do ano. E a segunda, já vou cravar aqui que também já é também. Agora aqui a gente tem o Yu-Joe, não sei das quantas, que é do moleque que faz acessório personalizado e tal, tudo mais para as garotinhas e tal. E aí tem ele fazendo os acessórios para a garota do cabelo azul, né? Eu esqueci o nome, rapaziada. Agora eu já vi. Isso aqui é anime de janeiro, fevereiro. Já esqueci, tem muito tempo isso aqui. E aí tem todo o romance dele gostar de cabelo azul e ela gostar dele, só que eles ficam naquela de não se apaixonar um pro outro e tudo mais. Ai, cara, que. Ai, nossa, que estresse. Cara, eu passei muito estresse vendo isso, cara. E aí tem a outra garota que, pô, é a garota de infância que ele gostou quando viu e nunca mais viu. Ai, cara, e ele fica nessa de vai ou não vai, com ela e não vai. E aí com a outra garota, ela meio que consente com ele ficar com a outra, só que ao mesmo tempo ela quer estar ali. Cara, fica um triângulo muito estranho, cara. Eu fiquei muito puto vendo esse anime, cara. E aí tem a irmã mais velha dela, que é modelo, quer puxar a outra. Ah, e aí ele tem o negócio lá da aposta que ele perde, porque meio que ele tava meio que naquela de tá broxado, né, não querer fazer os bagulho e tal, tudo mais. Ah, cara, cara, não sei se eu vou deixar ele. Podia ter sido melhor, pra ser sincero, porque eu passei muita raiva com ele, cara. Eu não achei ele horrível, horrível. Mas que, particularmente, eu acho que ele podia ter entregado bem mais do que entregou. Só que ainda assim, cara, me deu umas boas irritadas, pra ser sincero. Cara, é que eu tô olhando ele comparando com um aqui que já vai vir, né? Então, assim, cara, pra fazer jus aos que a gente tem aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Eu tô vendo uns outros romances ali que eu acho que foi melhor, então eu vou deixar ele aqui, que ele me deu muita raiva, muita raiva. Aqui, então, segunda temporada do Windbreaker, cara, a primeira metade, não a primeira metade, né, porque eu acho que só tem 12 mesmo, né, mas eu acho que a primeira metade, acho que até o episódio 6 ou 7, mais ou menos. Cara, até aparecer a garota, né, sim, com todo respeito, né, a de cabelo vermelho, né, eu, eu não lembro o nome agora, mas vai estar aí na tela. Cara, até aparecer essa personagem, cara, tava muito chato, muito chato. Porque a- meio que tem aquele negócio da gangue lá do confronto deles com a outra gangue, que eles começam brigando desde o primeiro episódio deles brigando. E isso vai até o episódio 5 6 ou 7 alguma coisa assim. E eles ficam naquele negócio de ficar repetindo mensagem e, e valor das paradas que na primeira temporada, cara, desde o primeiro episódio você já vê a reflexão, você já entende que vai ter o desenrolar do protagonista, do sentimental, do emocional dele com os outros personagens e tal, tudo mais. E na segunda temporada, parece que eles regridem e ficam repetindo de novo. Ó, rapaziada, pra quem não entendeu os conceitos que a gente mostrou na primeira, vamos fazer a mesma coisa de novo. E eles ficam mostrando a mesma coisa que todo mundo já viu, tudo mais repetindo. Eu, particularmente, não gostei. Isso fica vários episódios até a primeira metade, que, cara, me deixou muito irritado que eu tava vendo, porque eu olhava o episódio e falava, cara, isso já não foi dito na primeira temporada. Pra que que você tá me passando isso de novo? Eu não preciso ver isso. E eu acho que foi bem enrolado isso. Eles comeram bastante episódio desnecessariamente, então vou deixar que podia ter sido melhor. Apesar de que na segunda metade, quando aparece a personagem do cabelo vermelho, pra mim, melhora muito, muito, muito. Nossa, eles pegam tudo que não fizeram na primeira metade e fazem tudo na segunda. E tem um desenvolvimento de aceitação da personagem, dela ter sido acolhida pelos dois velhinhos e tudo mais, e a velhinha ficar triste porque o outro morreu. Na real, eu não lembro se é a velhinha ou se é o velhinho que morre. Eu acho que é a velhinha, na real. Falei que não ia dar spoiler, mas enfim, foda-se. Eu acho que é a velhinha que morre e o velhinho fica. Alguma coisa assim, posso estar confundindo. E aí tem toda a questão deles aceitarem a personagem e tal, tudo mais. E aí ela ter o desenvolvimento dela. E ela ter a luta lá com o moleque do cabelo preso lá, que também é um moleque que, pô, com todo respeito, a historinha dele é bem
Nerdinho aqui, pô, ele só queria jogar um arcade, o moleque queria só jogar um videogame, um fliperama ali, ele não. Ele era triste, fudido e tudo mais. Ah, cara, com todo respeito, achei esse personagem bem meio, e tudo mais. E ainda tem a redenção dele, né, tudo mais, depois de toda a merda lá que acontece. Apesar de que no final aparece um cara lá da tatuagem e tudo mais, e que também dá um pouco mais de tensão e também que me hypa um pouquinho para a próxima temporada. Não sei se já anunciaram que vai ter a terceira, né? Em breve, eu espero que já tenha. E eu espero que realmente a terceira seja melhor do que a segunda foi, pelo menos na questão de metade, porque a metade dela é muito chata, é muita enrolação, parece que dois passos para frente para ir três para trás, e enfim, se em comparação com a primeira, que entregou bem mais, eu espero que a terceira seja melhor, porque em produção e qualidade eles já são um absurdo. Só que eles já me surpreenderam na primeira, então na segunda não tem para que eu ficar, nossa, que incrível, porque a segunda meio que já faz isso, né? Então, enfim. Quer dizer, a primeira já faz, né? Então a segunda meio que já é de se esperar. Agora aqui, cara, Tube Hero X. Cara, eu colocaria quase em Golds. Eu acho que ele beira o Golds, mas ele vai ficar em surpresa. Por quê? Em questão de animação, o CGI, apesar de alguns episódios, até o episódio 8, 7 ali, mais ou menos, os primeiros episódios ali, a maioria deles, grande parte deles é feito em 3D, apesar de ter as partes 2D que vai trocando, que tem toda a mensagem por trás, né? Caso você tenha assistido e conhece o X, né? Esse cara aqui de branco, que tem todo o bagulho do estralo, né? Cara, porra, é um absurdo. Eu acho isso, cara, isso é muito foda. E CGI ali e tudo mais, o 3D não é. Às vezes os personagens fazem uma expressão meio sem alma ali, sem cor, eu não gostei muito. Com as animação meio Mobile Legends, com todo respeito, de expressão de face, que eu não gostei muito. Apesar de que quando vai para 2D, para mim fica bem melhor. Eu gosto muito da animação 2D. Apesar da 3D ser bem feita, e nos momentos de luta ali é realmente muito maneiro. Mas em 2D tem a luta ali da Judge, né? Da juíza lá contra a mina lá de roxo que tá possuída e tudo mais. Que essa luta, porra, puta que pariu. Essa luta é assim, o cinema. Caralho, eu acho que de todas que estão aqui, pelo menos dos que tem luta, essa luta talvez tenha sido a melhor luta do ano, cara. Nossa, essa luta eu achei um absurdo. Tem muita luta aqui entre alguns animes que são de luta, né? Que tem luta no caso. Mas essa daqui, cara, pra ter sido uma animação, pô, eu não sei se Tailândia, chinesa, eu acho que é chinesa, é porque é Aniplex e eles pegaram um animador da puta que pariu da Tailândia, toda, todo esse continente asiático aí, pegou uma rapaziada inteira e para fazer a parada. E eu não tava esperando que ia ser tão bom assim, que eu ia gostar tanto. O personagem ali tem uma história bem maneira, né? Tem aquela a idolzinha do K-pop lá. K-pop não, né? Da música, né? Que é a Hatsune Miku. E tem toda a questão dela de. Cara, é muito foda. Cara, eu lembrei aqui agora. É muito foda. E tem aquele negócio dela ser criança, né? Dela ser um bebê no colo dos pais do avião. E todo mundo lá sabe que vai morrer no acidente. E aí os caras tudo começa a rezar e desejar que essa criancinha sobreviva, que ela não morra e que ela tenha sorte e saia viva. E aí tem a gravação disso e todo mundo escuta a gravação dela e. Caralho, caralho, muito foda, cara. Dá uma pegada ali no coração de verdade dos pais dela no avião ali, sabendo que vão morrer, e todo mundo torcendo, acreditando pra ela sobreviver e conseguir ficar viva. Cara, isso é, porra, um absurdo, cara. Eu acho, porra, é muito foda. Ela, caralho, deve ter sido pra mim um dos melhores personagens. E aí tem aquele negócio lá do moleque furry lá, um bichinho lá que eu não. Cara, achei muito insuportável, não gostei de nenhum dos dois. Achei muito chato. Tem uns personagens ali que realmente eu não gostei muito, outros eu acho meio. É, é. E tem outros ali que eu gosto bastante. O primeiro, o primeiro, né? Que é o do Nice, né? O Lin Ling, eu acho, que é o nome dele. Lin Lang, Lin Ling, alguma coisa assim. Eu acho que ele. Eu acho ele até que bom, vai, porque ele realmente é uma pessoa boa que tá ali no meio, né? Que é um herói de fato, que ele age como um herói.
apesar dele estar no cargo do cara mais popular que tem ali na parada, e ele tem que, a questão dele de ter as emoções dele, dele ter que fingir que é alguém que ele não é, e aos poucos ele vai se tornando alguém diferente, e aí a máscara cai, né? Todo mundo descobre que ele não é o de verdade, e aí ele vira outra pessoa diferente. E aí tem a garota lá que é a girl da parada, a Barbie da parada, e no final acontece o que acontece, né? E acaba desse jeito, que eu fico muito indignado, né, que isso acontece. E o Nice, eu acho que ele teve um desperdício muito grande, o Nice original, né? Que aí depois tem uns flashbacks mostrando que ele era cuzão e do porquê que ele se jogou de lá, né? Apesar de que ter mostrado no início, talvez fosse deixar muito escancarado. Mas tem uns personagens legais, tem a filha lá do cientista também, né? Que coloca aquele robozinho e tal. Tem um cachorro, o cachorro detetive ali, se eu não me engano. O cachorrinho bonitinho. Ah, cara, tem personagens ali que são maneiros. O Smile Guy, não lembro qual que é o nome dele, o cara que sorri lá e tudo mais. Tem muito personagem legal aqui, apesar de alguns também terem me incomodado. Ele beirou muito o Gold, pra ser sincero, porque. Só que, cara, eu não sabia o que esperar desse anime, ele entregou tudo, mas por ele ter alguns personagens e algumas histórias que eu não gostei tanto, particularmente assim como aquele, o moleque do raio, o moleque do raio que herda o cara do raio lá também, que é o cara que salvou a vida dele quando ele era criança. E aí ele quer se tornar o novo, só que ele quer superar o cara antigo. E aí tem um negócio que eu acho muito triste, cara. Ciana Azul, lembrei o nome da garotinha da Idol. Ciana Azul, se não me engano. E aí ele era fã dela e que ele queria ir no show com ela e ele não entrega, mas ele queria. E aí, quando ela vai no show, a garota vai no show que ele queria, que ela chama ele, o moleque resolve ser um pau no cu e ir contra o cara lá pra lutar, pra assumir o trono dele, pra pegar a vaga do cara. E a garota fica lá no show chorando, triste. Tanto que ela até sai do show, né? Quando vai mostrar a cadeira assim, que ela tava sentada. Ela tava chorando e ela vai embora, ela deixa ali, ela fica muito triste. Nossa, achei esse moleque um pau no cu do caralho. E aí tem esse moleque, o do animal, que eu não gostei muito, pra ser sincero. Teve alguns personagens ali que não sei se é Dragon, mas é o do cabelo roxo também, que eu acho que podia ter algum aprofundamento melhor ali. Eu não gostei muito da história lá dele do gelo, do jeito que foi. E o Nice também eu acho que foi bem dispensado. Tem uns caras ali da organização que é meio que só os caras da organização que ninguém conhece, que ninguém sabe nada. O DJ lá também, que fica lá no laboratório. Ah, o Lâmina, acho que é Lâmina Fantasma, se eu não me engano, que é o pai da robozinha, se eu não me engano, né? Não, não é o pai da robozinha, é o pai de outra garota, eu acho. Lembrei. É o pai da melhor amiga da garotinha do robô. Tem toda a questão dele ser o pai dela e dele não assumir, né, que ele não admite porque ele é quietão e tal, tudo mais, e ele não consegue falar com ela. E aí tem toda a questão dele não sabe se fala ou não, tudo mais. E aí ela reconhece que é ele, né, porque tem um casaco com a foto dele criança, tal, dela criança e tudo mais. Porra, é um dos personagens que eu mais gostei também, cara. Teve muito ali que eu gostei, apesar de teve os pontos ali que eu não gostei, teve muito episódio de uns personagens que eu cagava, que eu não tava dando muita foda, que eu não gostei muito. E no final teve o X que, porra, que quebrou tudo e eu achei um absurdo. Então aí ele libera muito Gold, ele poderia merecer o Gold, só que alguns desses personagens me incomodaram, porque a gente tem a questão do. Que me lembra muito, pra quem já jogou o jogo, né? O Detroit Become Human, que a gente acompanha as histórias de cada um dos personagens ali, e a gente vai vendo o desenvolvimento deles. Só que alguns ali eu não gostei muito, apesar de que alguns eu gostei muito e outros eu meio que caguei. Então você abrir mão de três ou quatro, cinco, seis episódios para um personagem que eu particularmente não gostei, meio que eu acho que deixou um pouco a desejar, apesar de ter um torneio ali no final. Produção, qualidade, tudo é um absurdo, foi uma surpresa realmente para essa equipe gigantesca que pegou gente da puta que pariu para fazer, foi muito foda e tudo mais. Então, ele poderia merecer o GOAT, mas por conta desses personagens que eu não gostei muito, que foram mal aproveitados, e outros que eu meio que caguei um pouco. Eu acho que foi muito raso, ou pouca profundidade, ou não me agradou muito. Então, por comer alguns episódios ali, eu deixo em surpresa, apesar dele
sim, mereceu o Gold, mas eu vou deixar em surpresa. Pelo choque que foi de ter visto. Agora aqui é Nazoki, detetive da mesa de jantar, alguma coisa assim. Cara, eu vou deixar em podia ter sido melhor, porque tem os detetives ali, né, os personagens, só que, cara, não vou negar, ele tem a questão de investigação, que eu gosto particularmente de investigação, caso criminal, tudo mais, essas coisas é maneiro. Só que, cara, o problema pra mim é a estrutura, a fórmula dos episódios, sempre a mesma coisa. A detetive chega lá, ela vai junto com o cara do ternão branco, que eu esqueci o nome, né? E ela vai lá com ele e ela meio que se disfarça, né? Porque ela é de uma família que ninguém pode descobrir, porque ela é rica e tal, tudo mais, não sei o quê. E ela tem que disfarçar a identidade e tudo mais. E aí ela chega na cena do crime, eles ficam resenhando, investigando, né? Investigando entre aspas. Eles ficam resenhando, fazendo bagunça, fazendo meio que qualquer coisa ali, sem olhar as paradas tudo e meio que só sai. E ela volta pra mansão, aí o detetive chega lá e fala: Ai, nossa, você é tão imbecil, não sei o quê. E aí ele vai e explica tudo pra ela que ela tem que fazer, e ela vai lá e faz e resolve. Porra, pelo amor, cara. Todo episódio, a mesma fórmula de episódio, cara. Muito irritante, cara. Eu não gostei. Eu não gostei disso. E tudo mais. Tudo bem que eu podia ter, tipo, Pedro, mas meio que foi feito pra ser assim, meio que não tinha muito o que se esperar. Mas, pô, pra investigação criminal, cara, tem uns casos ali meio bosta que meio que ninguém nem entrega tanto assim, uns casos meio merda. Apesar de ter um caso, sim, que eu acho muito bom, que é o da VTuber, né? Que o entregador, ele eu acho que o entregador descobriu que tinha um stalker na parada e o stalker empurrou o cara do trilho, alguma coisa assim, o cara morreu, acidentado e tudo mais. E aí a Idol, ela é acusada e todo mundo acha que ela matou o cara e tudo mais. E, cara, esse caso realmente eu achei muito foda. E aí tem toda a questão desse episódio da garota fazer uma homenagem, né? E o cara que era do Delivery, ele gostava realmente da cantora, se inspirava nela e tudo mais. E aí ela faz toda uma música, assim, ela faz uma música pro protagonista não, né? Pro entregador. E aí tem um episódio inteiro, não um episódio inteiro, mas uma parte ali do episódio que é meio que pra homenagear o personagem. Cara, eu acho muito maneiro, pra ser sincero, esse último episódio não, né? Esse episódio específico da Idol ali, Idol não, né? VTuber, enfim. Esse, eu gostei bastante desse episódio em específico, tá? Aqui, então, temos o Column Generic Romance, tá? Não, pera, se bem que o Nazoki talvez ele entre aqui. Aquele com decepção. Eu acho que ele cai em decepção, sim. Eu acho que ele dá pra cair, porque senão vai ficar muito e podia ter sido melhor. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, mas talvez eu suba ele. Talvez. Eu acho que pela forma genérica, apesar de ter aquele episódio lá que é bom, só que aquele episódio lá é exceção. Os outros casos é meio bosta, então enfim. Vai cair pra cá. Talvez eu suba ele de volta, mas por enquanto ele vai voltar pra cá. Aqui a gente tem então Column, genérico e romance, que eu gostei bastante. A trama me deixou bem intrigado, porque teve a questão justamente das memórias do personagem, né? E aí tem eles querendo investigar para saber sobre a outra garota do óculos que ele era casado, supostamente, né? Cara, tem muito mistério ali no ar. Mas também tem um negócio sobre identidade própria, e aí o moleque meio que conhece a cópia dele de outra versão. E aí, cara, eu acho muito. Eu achei bem louco. Teve muito conceito ali, umas coisas que eu achei meio confuso realmente, mas que me deixou intrigado e misterioso também. E pra querer saber mesmo, né? Umas coisas ali meio sobre clone e tal, tudo mais, as viagens meio assim. Só que o desfecho eu acho que podia ter sido bem melhor. O desenvolvimento de alguns personagens não é tão. Pelo menos de cabelo loiro, eu acho muito bom, tá? A garota de cabelo. A loirinha que eu acho ela.
talvez uma das melhores personagens do anime até, se não a melhor. Eu acho que o desenvolvimento dela é muito bom, apesar de eu achar que podia ter tido um pouco mais dos outros personagens, né? Mas, enfim, o romance é bom até, tem toda a questão deles gostarem um do outro, só que meio que ficarem se afastando, porque tem esse negócio da memória, justamente que essa questão da memória meio que faz ela se prender a quem ela que quer ser para poder agradar ele, só que ele não quer ter que lembrar dela e sim dela de agora, que ela acha que ela é uma cópia, que ela não é nada além disso, só que ela tem as vontades dela própria e tem toda a questão da cidade ser as memórias dele, que imagine que alguém que sai de lá meio que acaba ou a pessoa deixa de existir e tudo mais. Cara, eu acho muito, muito foda, muito foda. Só que pelo desfecho, eu acho que não foi tão bom quanto eu queria, até, porque foi meio que em aberto como que acabou. Eu gostaria de ter visto mais, pra ser sincero. Então, eu não acho que foi horrível. Não acho que foi horrível pra estar aqui. Não acho que foi um absurdo, absurdo. Teve umas coisas diferentes, mas tem uns negócios estranhos ali também, então não vou deixar em surpresa. Mas eu vou deixar que podia ter sido melhor porque ele não deixou de entregar coisas boas, só que ele podia ter entregado mais. Ele não deixou de entregar, porém podia ter entregado muito mais do que só ele entregou. Ele meio que é o aluno nota 7. Ele foi muito bem, só que ele podia ter sido bem melhor. Então eu vou deixar ele aqui. Aqui é Lázaro. Shinichiro Watanabe. Lamento, irmão. Vai cair aqui. Cara, não vou negar. Eu gostei um pouco, apesar de alguns negócios ali de umas missões que eles tinham, eu achava meio pai, até aquele negócio lá da balada, de ter que entrar e tudo mais. E alguns personagens ali, pelo menos a grande maioria deles ali, tem um desenvolvimento legal, né? A garota tem o negócio lá da hackerzinha, tem o negócio da religião que ela fazia parte e tudo mais, que era um pessoal meio cético, assim, meio louco, que acreditavam tudo numa IA, se eu não me engano, num sistema, numa inteligência artificial lá. Tem a garota, a Lorona, né? E aparentemente ela se envolveu com a garota no passado, né? Que era da, da Rússia, né? E ela teve um desfecho não finalizado com o protagonista, justamente, né? Que é o cara que. Eu acho que o nome dele é brasileiro, até, se não me engano. Eu acho que o nome dele é Carlos alguma coisa. Eu posso estar errado, mas é alguma coisa assim. Eles tiveram uma aproximação ali no final, só que meio que ficou inconclusivo, né? Não terminou. E os outros personagens eu acho que podia ter, pelo menos o cara do Soldadão, né? O cara lá das pistolinhas, eu acho que podia ter sido bem melhor. O moleque loiro lá também, acho que é o. Não, Cris é o nome da garota da loirona, né? É, eu acho que é o nome dela. O moleque lá, ele tem um negócio da família dele, né? Dele ser o herdeiro, se eu não me engano, só que a irmã meio que cagar em cima do moleque e tal, tudo mais. E ele não aparece, ele não faz tanto quanto eu acho que ele poderia ter feito. Só que, cara, a produção e a qualidade, principalmente em cenas de fuga, de, de prédio, assim, porra, caralho, o primeiro episódio inteiro é um espetáculo, é um espetáculo visual. O primeiro episódio é muito foda. Mas a história em si, pelo desfecho, que eu achei bem inconclusivo, eu vou deixar ele podia ter sido melhor. Poderia ter realmente sido bem melhor do que foi, apesar de eu não ter achado ele horrível, mas que eu espero que tenha mais, tá? Porque Lazarus, eu acho que a história não foi tão longe quanto poderia ir. Tinham debates ali sobre IA e tal, e futuro, e humanidade e tudo mais, que eu acho que podia ter sido mais abordado, mas que eu acho que o anime estagna um pouco. Mas que em questão de produção, qualidade e tudo mais é um absurdo. Mas eu não vou deixar em surpresa, porque meio que eu já estava esperando para Lazarus lançar, né? E eu acompanhei e aos poucos eu fui ficando entregado. Só que na reta final não fui gostando tanto. Então eu vou deixar em podia ter sido melhor. Porque eu espero. Porque esse final, para mim, ele é feito para ter sequência. O Lazarus, para mim, não pode morrer na primeira temporada. Para mim, tem que ter mais alguma coisa. Porque senão, realmente, é muito fraco. Meio que é como se tivesse uma taça de suco e o Shinichiro Watanabe jogou só um pouquinho do suco e parou.
Não sei se é porque ele tava com medo ou se ele não tinha certeza de que ia entregar tudo e falou: Ah, bebe aí, vê se tá bom. Tipo assim, cara, eu preciso de mais, porque é muito pouco pra você avaliar só com o que ele te deu daquele suco. Essa frase ficou um pouco estranha, mas que pra mim tem que entregar mais, porque se não entregar mais e morrer só nisso, aí realmente eu fico bem triste, porque pra mim esse final foi feito pra ter uma ponte pra mais, porque senão é, enfim. E aqui a gente já poupa tempo, tá, rapaziada? Dan, segunda temporada. A primeira já teve toda a questão de polêmica e tal, tudo mais. A segunda também teve polêmica e tudo mais, porque, enfim, é padrão, né? Gente em rede social faz essa merda tudo. E, cara, realmente, esse arco do Gigi, eu acho muito maneiro do Gigi, né? Pra não falar o nome daquele outro cara sem querer, né? Ele tem a questão do olho maligno e tal, tudo mais que é maneiro, e que ele fica com ele no corpo, e aí ele fica igual uma criança querendo brigar com o Karun. E a luta, cara, teve algumas lutas ali que eu me lembro, assim, por alto, assim, e é a luta do Okarun com ele, a do Godzilla com o Mecha, né? Com aquele Tokusatsu gigante lá, né? Do Sanada, eu acho. Sanada, alguma coisa assim, que é o Dothraki lá, né? O moleque que é fissurado em Tokusatsu. E também tem a luta dos músicos lá também, que é no piano, que, porra, nossa, eu achei essa luta, cara, cinema, assim, um absurdo. A primeira já é muito boa, pra mim foi talvez o anime do ano passado, talvez, né, do ano passado. Foi um absurdo, eu gostei pra caramba, e a segunda, a Science Animation ali entregou o que tinha que entregar, e é isso, já que era a terceira, terminou com a Vâmula aparecendo ali, né? E que eles continuam entregando com a qualidade que eles têm. Muito divertido, a dublagem também, porra, maravilhosa. Enfim, não é nem surpresa, porque a primeira já entrega tudo e a segunda melhor ainda. Então, pra mim, tem que estar aqui no Golds. Aqui, então, também é poupa tempo, tá, rapaziada? Caixa curta, e já há pelo menos os 2 anos ali, ou mais de um ano também, já é muito grande, né, na comunidade e tudo mais. Eu mesmo já tinha lido há um tempo atrás, só que eu tinha parado e tal, tudo mais, e eu voltei a ler, justamente quando eu vi que o anime ia lançar. Eu já tava aguardando há muito tempo, já tava ansioso. E, cara, teve algumas lutas que eu consigo lembrar aqui de cabeça, deixa eu ver. A luta da, do, da, da mina do cabelão, né? Do cabelo de raio com a Ryo. Essa luta, ainda mais quando elas vão no mão a mão assim, ó. Pô, saca o gás estralando assim na tela. Porra, gostei bastante dessa luta. E também tem a luta do Jabber com o Zanka, né? Apesar dessa luta ter terminado triste, né? Com o Zanka todo arregaçado, né? Que não, tadinho do meu menino aí, só sofre. E tem também a luta do. Quem mais tem a luta? Cara, eu não tô lembrando de quem que é. Deixa eu ver. Ah, lembrei. A luta do cara da Bundus, eu acho, né? Que é o cara que tem as várias mãos assim. E aí o Rudo luta, entre aspas, né? E aí o Rudo, ele soltando aquele canhão lá de prego que atira. Porra, essa parte é maravilhosa. Não sei se eu vou lembrar de outro momento, eu tô sentindo que eu tô esquecendo mais alguma coisa. Dizendo que eu tô esquecendo de algum momento a mais. Ah, lembrei. Um outro momento aqui, não de luta, eu sinto também que eu tô esquecendo luta, mas enfim. Um momento também que eu achei muito foda foi o do guardião, né? Do que tinha ali na barreira, né? Do guardião que fica assim, e na fronteira, né? Esse momento eu achei, porra, do caralho. E, enfim, é muito bom, a animação é tudo excelente, as engines, as openings são boas. Algumas me agradaram aqui, outras lá. Mas, cara, tudo é maravilhoso. A Bonnie caiu num estúdio bom, Bones, né, que eu já gosto bastante, e eu acho que entregou muito bem. Termina muito bem o gancho do fim da primeira temporada. E, enfim, vou voltar a acompanhar o mangá, ver se eu chego nos atuais, porque realmente essa primeira temporada é um absurdo. E desse ano, realmente, talvez esses dois tenham sido os animes do ano. De estreante, talvez tenha sido Gachakuta, mas de continuação, pra mim,
Dandadan talvez tenha sido um dos melhores, tá? Bom, agora a gente tem a segunda metade do Dr. Stone Science Future. Eu vou colocar. Cara, a primeira metade é muito boa, entrega um gancho muito bom. E a segunda eu também vou deixar aqui, porque a segunda metade, pra mim, ela é. Cara, nossa, toda a reta final ali é um absurdo. Tem a questão do deserto, deles irem e tal, tudo mais, de correr contra o tempo, porque o atirador lá, né, o loirinho lá, né, do FBI, né, agente e tudo mais, militar, tudo pica. Ele ir atrás deles e tudo mais, e aí eles têm que conseguir a medusa pra petrificar os caras, e aí todo mundo fica petrificado, e a Suíca fica sozinha no mundo, toda triste, coitada, e ela revive todo mundo, cara, puta que pariu, é muito foda, cara. Cara, é muito foda. E aí tem o Ryoga, como é que é o nome dela? Kohaku do meu nome, Kohaku e o Tsukasa, dos três irem juntos e morrerem, né? E ficarem congelados lá, meio que torcendo pra eles ficarem vivos. Cara, é muito, muito absurdo, cara, é muito absurdo. Nossa, esse final porra, é do caralho, é do caralho. Não vou deixar aqui em Golds porque realmente, primeira entrega muito comparada com o que a gente tem, me deixou bastante entregado e na segunda, a segunda entrega ainda mais. Então, pra mim, com certeza foi um dos melhores do ano. Aqui então vem Paintstock, que pra mim é uma surpresa muito grande, porque eu não sabia ao certo sobre o que era Paintstock. Tive que ver a temporada passada pra entender meio que o que aconteceu, né? Apesar de que no primeiro episódio dessa daqui ele faz uma retrospectiva rápida, né? Porque não tem a dublagem da primeira, né? Então eles tiveram que fazer isso aqui. Tudo bem que Paintstock tem vários anime que roda ali junto com OVA e ONA e tudo mais. Mas enfim, eu acho que já mistura um pouco. E, cara, eu gostei bastante, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto disso. E vejam, tá? Recomendação minha. Vejam esse anime dublado, por favor, cara. Esse anime dublado, cara, eu rachei muito com essa merda, cara. Eu só podia ver na madrugada, né? Porque tem muita merda nessa porra de anime, né? Então é realmente muito estranho pra. Já dou aviso pra vocês, tá? Não ver essa merda na TV da sala igual eu fiz aqui. Eu só vi em horários específicos. E tem muita merda ali que não dá pra ver. Só que, cara, é muito engraçado, cara. Tem muita piada idiota e ridícula aí. Tem umas paródias nos episódios que é muito engraçado. Tem aquele negócio lá o invasor de outro, o sexo de outro mundo, que eu acho que eles colocam, que é um filme muito foda. Eles fazem uma paródia ridícula, né? Tem o negócio do Fuck Land, né? Do La La Land, que é o filme do Ryan Gosling que eu gosto bastante. Que é o da Punch ter que ficar, não poder ficar falando palavrão e ela ter que cantar de forma linda. E que tem, cara, caralho, cara, tem um que pra mim é um absurdo. E é aquele do útero, que é onde eles fazem o Velozes e Furiosos. Cara, é muito absurdo. Muito, muito absurdo, cara. Cara, esse anime, cara, e a dublagem dele é muito boa. Cara, o padre xingando. Cara, eu não tancava ele xingando, eu achava muito engraçado, cara. Toda a reta final ali é muito engraçada. Cara, tudo é engraçado aqui. É engraçado, idiota e absurdo, mas ainda é engraçado. Os dubladores são maravilhosos. Todas as vozes ali, grande parte delas eu conheço, porque algumas tinham em Konosuba. Então eu acho que ficou muito bom. E, cara, realmente, se não me engano, da Punch é a dubladora da Power. Posso estar errado, mas acho que é a dubladora da Power. E meio que, cara, ter dublado esse anime pra eles deve ter sido uma coisa muito engraçada. O Eric Buglou, né, também tá, é o Nerdola, né? Cara, eu ri muito em vários momentos com vários personagens, cara. Tudo é maravilhoso, a dublagem é maravilhosa. Eu não esperava que eu fosse rir tanto com essa merda. Cara, nossa, é muito absurdo. Talvez não seja o que eu mais ri na vida, né? Porque tem outros, tipo Prison School, porra, que eu mijei horrores de rir. Mas que, cara, é um absurdo, é um absurdo. Esse anime cara, realmente eu não esperava. E caiu na mão da Trigger, né? Que, porra, a Trigger gosta pra caralho. Apesar de ter tido aquele negócio lá que a Penstock é antiga, se eu não me engano, né?
E o estúdio da Gainax, se eu não me engano, que decretou é, problema financeiro e tal, tudo mais, que meio que já deu, né? Que fizeram Evangelho e tal, tudo mais. E, enfim, acontece. Mas que bom que ele caiu na mão da Trigger, que é um estúdio bem caótico, né? Pelas animações e que eu acho que combinou perfeitamente. Agora que tô Genki, falta um episódio na real pra eu terminar, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês que, cara, ele tem alguns personagens ali que alguns não, vai que é meio forte, mas poucos personagens ali praticamente me cativaram, pra ser sincero. Poucos personagens ali me cativaram. Eu não vou, ele vai estar em decepção, não pela questão de inovação, porque demônio e tal, tudo mais, meio que, pô, já deu, né? Tá ligado? Todo mundo já tá ligado. Mais que clã de demônio e caçador e tudo mais. Mas que, cara, muitos personagens ali não me interessam, quase não lutam, quase não tem participação de alguns personagens. Outros são meio chatos, outros prometem muito e não entregam nada. Tem pouco tempo de tela. Cara, eu acho esse anime muito prejudicado pela indústria de anime, pra ser sincero. Porque pelo ritmo e as coisas que acontecem, eu acho que é muito arrastado, muito arrastado. Parece que esse anime ele tinha algo pra entregar, mas eu acho que a pressa foi tão grande que parece que eles tiveram que fazer de qualquer jeito e eu não gostei. Cara, apesar de ter as openings boas, as openings são boas, mas tirando isso, o resto do anime tem algumas cenas ali que eu acho que estão boas até que são assim, mas que alguns ali realmente pra mim não me agrada tanto. Tem muito, cara, tem toda a questão do protagonista, né, na segunda metade, né, que é dele com o cara dos fuzil lá, né? Que era policial. Tem aquele negócio de, ai, meu amigo, que não sei o que não sei o que lá. Porra, cara, vocês ficaram um dia sendo amigo, um dia se conhecendo e já virou, porra, melhor amigo da vida. Porra, tá ligado? Tipo assim, se fosse no anime antigo, cara, eles teriam uns 30 episódios só pra ficar conversando. Porra, com certeza eu talvez fosse me cativar pelos dois episódios ali. Mas tem uns Momotaro ali que meio que alguns eu meio que cago, a maioria é tudo pau no cu, não sei o quê. Alguns demônios ali quase não lutam direito, os outros só ficam de plateia olhando, e os que lutam às vezes não são nem interessantes. Tem alguns poderes ali que eu acho sim, interessantes, mas que toda a narrativa e direção eu acho muito mal executada, pelo menos para hoje em dia. E eu acho que é resultado do produto, né, do mercado que a gente tem hoje. Então, em questão de anime, para mim, fica pra mim muito, muito atrás, tá? Muito atrás. Então aqui a gente tem Sanda. Sanda. Porra, Golds, talvez? Cara, eu acho que eu vou deixar em Gold, sim. Vou deixar em Gold, sim. Porque Sanda tem toda a questão das metáforas sobre a idade, né? Que eu acho que é um bagulho muito foda. Que é a questão da idade, que é numa sociedade onde você crescer é algo ruim. De você amadurecer e seu corpo ter a metamorfose e tudo mais. E isso é mal visto e as pessoas acabam morrendo por causa disso. E, cara, eu achei muito foda a mensagem sobre amadurecimento, sobre crescimento, desenvolvimento dos personagens. Cara, eu achei muito, muito absurdo. Especialmente ali da ONU, se eu não me engano, né? Com a garota autona, né? Toda a relação delas ali, porra, eu acho muito foda, muito foda. O protagonista, ele tem esses negócios moral dele, né? Dele ter as coisas que ele quer fazer, só que ao mesmo tempo ele tem que ser o Papai Noel e ele tem que fazer as coisas que ele tem que fazer e ele não saber se ele realmente consegue ou não, ele ter essas inseguranças, eu achei porra do caralho, eu não esperava nada, quer dizer, não que eu não esperava nada, mas eu não sabia o que esperar, entregou muito, eu achei que fosse ser um anime mais meme, mas não foi, e eu achei do caralho, achei um absurdo. Então, pra mim, ele fica muito bem aqui em. Caralho, até perdi. Ele fica aqui em Golds, porque surpresa ele foi, de fato, ele foi uma surpresa de fato. Só que, cara, pela mensagem da idade, pra mim, do amadurecimento, de desenvolvimento do corpo e emocional ali, pra mim, eu achei do caralho. Agora tem aqui, então.
A Sun, Even, Brighter Than Sun, se eu não me engano. Não, pera, a Star Brighter Than Sun, né? Se eu não me engano. É uma estrela mais brilhante que o Sol. Cara, podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor, eu acho meio cruel, cara. Eu acho que eu vou deixar ele em surpresa, porque, porque ele trabalha bastante a protagonista, né? Que é a garota, né? No caso. Eu gosto bastante porque eu sinto que em romances com protagonistas femininas, eu sinto que eles trabalham muito melhor o desenvolvimento entre seus personagens do que quando é com masculinos, pelo menos nesse tipo de romance. Vou lá, Slice of Life, apesar de ter alguns bons. E, cara, eu achei. Ele me agradou bastante até. Não vou mentir, eu gostei bastante. Tem a subtrama ali, né? De ser o outro cara que parece que vai ter alguma aproximação entre os dois. E pelo menos eu fiquei tipo assim, não, não, eles não podem ficar juntos. E eu fiquei torcendo pra ela ficar com um loirinho e tal, tudo mais. E quando ele abre a porta assim e corre até ela, caralho, cai, nossa, cara, nessa cena eu tava igual aqueles asiáticos que ficam na cama assim, pulando, gritando fininho, tá ligado? Cara, eu achei muito foda, cara. Eu gostei bastante de algumas cenas, tem eles naquele negócio lá do fim de ano, né? Da fogueira que eles fazem, vendo os fogos e tudo mais, e aí meio que um confessando sobre o outro e tal, tudo mais. Gostei bastante. Eu achei que fosse ser um genérico, realmente ali bem abaixo, mas que eu particularmente gostei bastante. Ele não foi tão genérico quanto eu pensei, mas que eu sinto que alguns personagens ali poderiam ter sido até melhor. Tanto que eu tô até falando tão bem, mas que eu tô pensando em cair pra podia ter sido melhor. E, cara, a, essa outra personagem que é de óculos, que é meio que a personagem séria ali do grupo, eu sinto que ela dá as calças, só que ela podia ter tido um desenvolvimento melhor ali, tipo, lá a corda, né? Porque, pô, pelo amor. E aí tem um outro moleque lá que fala pra caralho, que eu achei muito chato também, né? E a garota que quer dar em cima do loirinho, que é meio interesseira e que ela é a fofinha, a garota que todo mundo gosta e tal, tudo mais. Eu acho que ela podia ter sido melhor utilizada. O outro cara que ele tem uma subtrama só do Shogi lá, dele gostar dela, meio que entre aspas, e querer se aproximar. Então, assim, pelo casal principal, eu acho que eu deixaria em surpresa, porque eu gostei bastante, mas eu vou deixar em podia ter sido melhor. Apesar de ter falado também, vai acabar caindo, infelizmente, porque também tem muita surpresa aqui, né? Vai, podia ter sido melhor. Apesar de que eu gostei bastante. Não achei ruim. Gostei bastante pelo casal. Só que de resto, os outros personagens eu sinto que foi pouca profundidade ali. Eu não acho que podiam ter sido um pouco melhor trabalhados esses dois personagens, os outros personagens. Apesar de que esses dois eu achei maravilhoso, eu quero eles junto e, enfim, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui que eu tô. De vida é foda, né? Death Note. Eu tô com 1h15, 1h16, né? Que vai dar agora 1h16. Deu falando pra caralho, fiquei até sem ar aqui em alguns momentos. E, cara, é isso. Eu vou ficar por aqui. Já vai quase virar o ano praticamente. Então, esse aqui vai ser um dos últimos vídeos do ano. Talvez seja o último, né? Não sei se vou conseguir gravar mais um. E eu queria ter visto mais animes esse ano e tal, tudo mais. Só que a vida, às vezes, infelizmente, cobra e a gente não consegue ter todo o tempo que a gente quer. Mas eu vou tentar fazer um pouco mais, vou tentar ser um pouco mais proativo, para aparecer um pouco mais, porque eu sei porque é algo que eu gosto, eu me divirto fazendo e que eu quero ter essas mesmas experiências compartilhadas com vocês. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. É, E aí já faz tudo aquele negócio de like e tal, tudo mais, que eu não vou nem pedir, porque, enfim, você já sabe. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda para os amigos aí, para quem gostar de anime e tal, tudo mais, ou às vezes para quem não viu o anime de 2025 e 25 e querer procurar alguma coisa que seja interessante, ou saber se alguma coisa do ano passado vale a pena, ou deixou de assistir, deixou na lista e tal, tudo mais. Não levem essa lista como critério, tá? Porque a opinião cada um tem a sua. Mas esses aqui foram os que eu vi e que eu quis deixar dessa forma aqui. Todos eles, pelo menos uma parte deles, alguns me incomodaram em bastante coisa, e outros eu gostei bastante. E
enfim, a opinião é relativa para todo mundo. Nem todo mundo é obrigado a gostar das mesmas coisas que as outras pessoas. Você também não é obrigado a odiar tudo que todo mundo odeia, já que tem coisa aqui que o pessoal odeia, ou às vezes ama, que eu gosto ou eu odeio. Enfim, vai variar da experiência que cada um tem. Essas foram as experiências que eu tive com cada um. Um pouco diferente de tudo. Alguns me incomodaram sim, outros me agradaram bastante, outros me deixaram, e outros me deixaram animados para mais. Mas enfim, um abraço para vocês. Falou, boa virada de ano aí, se cuidem. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu.